Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, crianças, que nos abençoe Jesus nessa noite, para que nós possamos ter aqui momentos de agradável convívio fraterno em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, celebrando 32 anos de uma oficina de luz. Nós sabemos o papel que uma casa espírita tem no desenvolvimento não só da sociedade no qual ela está inserida, mas também de seus frequentadores e trabalhadores. Porque uma casa espírita nunca é um local em que nós fazemos pelo outro, mas nós fazemos, através do auxílio ao outro, o desenvolvimento de que necessitamos. Quando nós chegamos aqui, é notório o clima de amizade, de fraternidade, de carinho, de zelo que nós encontramos nessa casa. E é assim que nós gostaríamos de conduzir tanto a palestra de hoje quanto o seminário de amanhã. Num clima de amizade, num clima de fraternidade, porque é assim que devem ser os trabalhos na senda do Cristo. O tema da noite de hoje não poderia ser outro senão uma reflexão sobre a casa espírita. Esse núcleo de atividades que concretiza no plano material os propósitos da doutrina espírita trazida do mundo espiritual. Mas nós gostaríamos, para início, de fazer uma retrospectiva ao longo do tempo, porque o centro espírita ele se localiza num processo de desenvolvimento do espírito humano que já passa por milênios e milênios. O Espírito Emmanuel, com muita propriedade, nos diz que a humanidade passou por 3 estágios distintos. O primeiro estágio, aquele refletido pelas expressões do Antigo Testamento, seria o estágio da infância. O segundo estágio, quando chega Jesus, o estágio da maioridade. E a doutrina espírita, na sua feição de Consolador prometido, o estágio da maturidade. Cada um desses estágios representa uma movimentação diferente na compreensão que nós temos de nós mesmos, da divindade e da relação que existe entre os 2 planos da vida. Basta que nos lembremos que na feição do Antigo Testamento, nós vamos ali encontrar uma mudança drástica trazida pelo povo israelita de uma proposta diferente daquela que existia em todos os povos da humanidade. Há 3.500 anos, todos os povos da terra eram politeístas. Os estudiosos, os antropólogos, chegaram a catalogar mais de 23.000 divindades. Cada divindade era destinada a atender determinado aspecto da realidade que não se compreendia enquanto fenômeno, enquanto causa. Porque o ser humano tem a necessidade de entender as manifestações, as causas e os propósitos. E quando o homem olhava para o mundo, ele percebia que muitos dos fenômenos que o afetam não eram compreensíveis através das suas próprias atitudes. Era preciso, então, que se buscasse a causa em poderes sobrenaturais. Daí a criação da concepção de deuses, que deveriam ser velados, que deveriam ser atendidos. Existiam os deuses da colheita, da fertilidade, da guerra, e para obter o favor desses deuses, as individualidades, as coletividades começaram a construir propostas de ritos que tendiam a atender esses deuses com o objetivo de receber deles os favores. É um primeiro movimento do homem tentando compreender aqueles fenômenos que fogem à sua observação material. Mas há 3.200 anos, começa a se processar no mundo uma mudança. Através do povo hebreu, começa a se desenvolver uma ideia radicalmente nova. A ideia de um Deus único, de um Deus criador, mas o mais importante, um Deus com o qual nós poderíamos nos relacionar.
E é dentro dessa proposta que nós vamos encontrar nas páginas do Antigo Testamento aquela célebre frase de Deus, na linguagem simbólica, se dirigindo a Abraão e dizendo: eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo, e tu serás uma bênção para todas as nações da terra. A partir dali começava um estágio diferente no desenvolvimento do pensamento religioso da humanidade. E é natural que as expressões transcendentais tenham também as suas manifestações materiais. Para concretizar aquela proposta, o povo judeu começa a estabelecer ritos, procedimentos e locais, que culminam na edificação do grande templo de Salomão, cujos historiadores registram que foi um templo suntuoso, muito bonito, erguido com o que tinha de melhor para representar a dedicação e a devoção daquele povo a uma divindade que começava a ser compreendida. Mas o espírito humano não estaciona. Ele dá passos sucessivos na direção do progresso. E aquelas expressões materiais do templo começam a ceder espaço para expressões mais espirituais. É nesse período também que surge o senso de comunidade. Não só o indivíduo, mas a interação entre as pessoas era necessária para que se pudesse de fato adorar a Deus. Porque não é possível adorar a Deus sem amar a sua criatura. Não é possível louvar o Criador e desrespeitar a sua criação. Esses movimentos vão se desenvolvendo. Mas chega um determinado momento, no ano 586 a.C., que um fato surge e que muda a concepção daquele povo. Porque aquele templo, erigido em nome do Deus Criador, erigido em nome do Deus único, é completamente destruído e o seu povo levado como escravo para terras distantes. Aquilo gerou no povo hebreu uma profunda crise psicológica. Como compreender que aquele local erigido para ser a morada de Deus se convertesse em ruínas nas mãos de um povo pagão? Como compreender que aquele povo que havia sido escolhido para ser o povo para levar a mensagem do monoteísmo para todas as nações, estivesse agora sobre o tacão de outra nação que sequer professava a crença no Deus único? É dentro desse período que novas concepções começam a surgir. Os hebreus, levados cativos, privados daquele espaço do templo, começam a retomar um processo de interiorização na busca do entendimento das leis divinas. E eles começam a se reunir na casa das pessoas para manter viva a tradição da Torá, do estudo da Torá, os 5 livros do Antigo Testamento. Esse hábito de se reunir uma vez por semana para manter viva a tradição de estudo daria ensejo mais tarde à fundação das sinagogas judaicas, que Paulo de Tarso tentaria utilizar como ponto de partida para o desenvolvimento da ideia cristã, mesmo não tendo sucesso na empreitada. Esse movimento nos traz uma reflexão muito importante, porque nós começamos a compreender que o exercício da espiritualidade, ele não é um exercício que se limita às manifestações puramente materiais. Tudo aquilo que nós edificamos no mundo é importante. Nós devemos cuidar com zelo, com carinho, mas não devemos nos esquecer que a base de todo o processo de desenvolvimento do espírito repousa no coração e na mente. Se nós nos atermos simplesmente às expressões exteriores, seremos inexoravelmente levados aos momentos de transformação e de mudança, porque nada existe de material que dure para sempre. Não é bom dar notícia ruim dia de festa, mas é bom lembrar que todos nós vamos desencarnar um dia. Ninguém vai ficar para semente. Por mais que cuide, é bom cuidar, fazer academia, se alimentar direitinho, cuidar do corpo,
Porque pelo menos aí vira um defunto apresentável, né? É tão ruim no velório que a pessoa está ali com aquela cara, já está morta, ainda está com a cara horrorosa. É bom cuidar. Mas isso é passageiro. As conquistas espirituais, elas não se limitam às expressões materiais. Toda manifestação espiritual nos convida a um desenvolvimento daquilo que nós somos em essência. Por essa razão, há 2000 anos atrás, a humanidade passa por uma segunda transformação, com a vinda do governador espiritual do orbe ao nosso planeta como um indivíduo encarnado. Jesus, quando chega no mundo, terá a oportunidade de dizer: não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos lembrando que a lei divina ela é única, ela não se transforma, ela não se aplica hoje de um jeito, amanhã de uma maneira diferente. Nós, enquanto criaturas, ainda no processo de aperfeiçoamento, é que vamos descobrindo como essa lei se manifesta no nosso cotidiano, na nossa vida como indivíduos, como agrupamentos, como sociedade. Jesus, quando chega no mundo, traz a proposta fundamental, não somente do respeito às tradições, mas da vivência do amor. A vida do Cristo é marcada não somente por situações tranquilas, porque ele, na condição de governador espiritual, vem e se cerca a princípio de 12 indivíduos, nos mostrando mais uma vez a importância da convivência, da coletividade, das interações e das relações humanas. E equivoca-se quem pensa que Jesus, no seu círculo mais íntimo, contou somente com espíritos evoluídos que compreendiam a sua mensagem e que trabalhavam de maneira harmônica. Porque às vezes a gente encontra essas dificuldades. A gente vai para as nossas casas espíritas e pensa assim: nossa, mas por que lá dentro tem tanto problema? Por que às vezes a gente tem conflitos, tem divergências? Porque somos todos humanos. Nem Jesus se viu livre desses percalços na reunião de agrupamentos. Basta que nos lembremos que naquele círculo mais íntimo, mais próximo, Judas o traiu. Tomé duvidou. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. Pedro, depois de ter sido avisado: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, antes que o galo cantasse, negou Jesus 3 vezes. Se fosse a gente, teria procurado ele na manhã seguinte, teria dito: não te falei que você não ia dar conta? Mas Jesus não repreende nenhum dos companheiros. Diante da fé titubeante de Tomé, que diante da narrativa de que o mestre havia retornado do túmulo, ele diz aos seus companheiros: eu não acredito. Eu só acredito se eu puder ver. E Jesus aparece para ele. E ele, dando outra expressão à sua incredulidade, diz: eu só vou acreditar se eu puder pôr o dedo na ferida. Jesus, ao contrário de repreender aquele irmão, abre os braços e diz: toca, Tomé. Se é isso que tua fé necessita, toca. Depois que Tomé toca, o discípulo titubeante diz: Senhor, agora eu creio. Jesus, reconhecendo aquele movimento, mas sem deixar de advertir: bem-aventurado Tomé, porque agora crê. Mas bem-aventurado também aquele que, não tendo visto, assim mesmo crê. Jesus não afasta esses indivíduos para nos legar a lição importante de que nós não devemos cultivar as expectativas de trabalhar sempre com criaturas perfeitas e harmoniosas. Nós estamos num processo de aprendizado, e é através das lutas, das dificuldades, que nós vamos encontrando a oportunidade, o ensejo de trabalhar aquilo que em nós ainda precisa ser aperfeiçoado. O movimento lançado pelo Cristo daria oportunidade da criação das primeiras comunidades, não só aquela formada em Jerusalém, em Cesareia e Antioquia, mas também aquelas fundadas
pelo grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E é curioso porque Paulo de Tarso procura primeiro as sinagogas, que era o centro religioso da cultura judaica. Mas quando ele fala no Cristo, é imediatamente repelido. Paulo então busca aquele primeiro movimento do surgimento da sinagoga, em que as pessoas se reuniam na casa umas das outras para o estudo da Torá, e repete o mesmo processo na formação das igrejas nascentes do cristianismo. A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa comunidade. Hoje nós atribuímos essa palavra às expressões de edifícios suntuosos, de grandes edificações. Mas no seu nascimento, igreja significava simplesmente a eclesia, a comunidade, pessoas reunidas em torno da proposta do Evangelho. E é a partir desse retorno ao lar que nós vamos ver florescendo as primeiras expressões do cristianismo. Mas somos criaturas humanas. Temos, às vezes, dificuldade de aprender a lição. E em nome daquele homem que disse que as aves do céu têm os seus ninhos, a raposa a sua toca, mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, foram erigidas as edificações mais suntuosas da humanidade. Em nome daquele homem que aceitou a cruz, de braços abertos, pedindo perdão a Deus pelos seus algozes, foram travadas as guerras mais sanguinolentas que a história já registrou. 18 séculos, para que nós começássemos a aprender, a internalizar essa proposta. E surge, no século XIX, o terceiro estágio do desenvolvimento espiritual da humanidade, o estágio da maturidade. Porque enquanto Jesus nos trouxe o modelo, o padrão, que a partir do qual nós não podemos alegar desconhecimento, nós nos tornamos responsáveis. Esse é o papel da maioridade. Quando alguém atinge a maioridade, ele se torna responsável pelos seus atos. Antes de Jesus, a gente poderia dizer, não dá, eu acho que é difícil, eu não sei como fazer. Mas depois do Cristo, nós não podemos alegar desconhecimento. Sabemos. Porque temos, como nos informa o item 625 do Livro dos Espíritos, um modelo e um guia, um padrão de conduta, para que nós possamos pautar todas as nossas atitudes, sejam elas dentro das casas espíritas, igrejas católicas, templos evangélicos, mas também nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nosso ambiente de convívio social. Porque Jesus não diferenciava o templo da oficina. O Espírito Emmanuel nos diz que é por louvá-lo nos templos e por negá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes. Jesus considerava o mundo inteiro o seu templo de oração e louvor, mas também a sua oficina de trabalho. Templos espíritas, católicos, evangélicos, são ambientes de academia do espírito. Aqui a gente vai para fortalecer os nossos laços, para fortalecer os nossos padrões de conduta, porque aqui dentro é tão bom, não é? A gente chega, se abraça, não tem nem medo de coronavírus, né? A gente cumprimenta uns aos outros, alguém pisa no nosso pé, não tem problema, já está desculpado. E aí quando a gente cruza aquele portão para sair, parece que tem uma coisa lá fora esperando a gente, que baixa, e aí qualquer elemento é motivo para a gente se desequilibrar. Às vezes a gente está indo para casa depois da reunião na casa espírita, a palestra é muito boa, o passe, água fluidificada. Aí alguém dá aquela fechadinha fraterna na gente. A gente lembra até da mãe da criatura. Aqui dentro é treino, porque o grande teste ocorre no cotidiano das nossas vidas. Por isso viria a doutrina espírita, lançar novas bases para a nossa reflexão e desenvolvimento. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec no seu tríplice aspecto. O primeiro aspecto, o aspecto da ciência, do estudo, da reflexão. Diria o codificador, o espiritismo é uma ciência que estuda a origem, natureza
destino dos espíritos e as relações que existem entre os dois planos da vida. Essa feição de ciência não deve ser esquecida, porque ela representa um dos pilares sobre o qual sustenta-se a doutrina espírita. O segundo pilar é o pilar da filosofia, da reflexão, da conduta moral e ética, derivado daqueles princípios auridos na ciência. O codificador teria a oportunidade de dizer que engana-se quem acredita que a força do espiritismo está nos fenômenos que ele explica ou que possa dar causa. A sua força está na sua filosofia, na proposta de transformação moral da criatura humana. Mas, se tivéssemos apenas 2 pés, o móvel não pararia ereto, oscilaria de um lado para o outro. Para que haja o equilíbrio, é necessário um terceiro ponto de apoio. E esse terceiro ponto seria o aspecto religioso da doutrina espírita. A religião, não no seu sentido de estrutura, de hierarquia, de expressão externa, mas religião no seu sentido primário, de religar a criatura com o Criador, tendo por base o Evangelho de Jesus. Não é sem propósito que a obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, corporifica esse terceiro aspecto. O Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado de interpretação bíblica. É o olhar do codificador e dos espíritos para aqueles ensinos de Jesus, como teremos a oportunidade de ver com um pouco mais de profundidade amanhã. Esses 3 aspectos devem estar presentes em todas as atividades que levam como alcunha uma atividade espírita. Subtraído um que seja, já não temos mais espiritismo. Privilegiado um em detrimento dos outros, não temos mais espiritismo. O espiritismo é essa doutrina que congrega esses 3 aspectos, na medida em que nós vamos, a partir deles, estabelecendo os princípios que norteiam a doutrina dos espíritos. E aqui, um pequeno parêntese, porque não é doutrina dos espíritas, é doutrina dos espíritos. É isso que está escrito lá no Livro dos Espíritos. Porque a doutrina espírita é um patrimônio da humanidade. Chegado o momento, os espíritos do Senhor começam a dispensar sobre toda a humanidade as propostas de um entendimento da vida espiritual. O movimento espírita somos aqueles que temos a oportunidade de assistir o filme no avant-première e de trabalhar na sua difusão, na sua divulgação. Permitam-nos um relato pessoal. Eu tenho uma filha de 17 anos e ela gosta muito de animes, aqueles desenhos japoneses. E uma vez ela me trouxe um desenho em casa e queria muito assistir comigo. E não basta ser pai, tem que participar. Sentei para assistir o desenho. O título é As Leis da Eternidade. Está disponível no YouTube para quem quiser. E eu comecei a assistir o desenho e eu fiquei impressionado. Porque o desenho dizia o seguinte: quando uma pessoa morre e ela não tem evolução espiritual, não tem compreensão da vida espiritual, o seu espírito continua aqui, vagando pelo mundo, às vezes visitando a casa, fazendo as mesmas coisas. E ele assim permanece até que espíritos mais evoluídos venham, recolham esses espíritos, levem para cidades espirituais, e ali ele se prepara para uma nova encarnação. E eu fui vendo aquilo e pensei, ler um livro dos médiuns para fazer o roteiro do desenho. O que é impossível, porque o desenho é japonês. Os princípios estabelecidos pela doutrina espírita são patrimônio da humanidade. Esses princípios se estabelecem em 5 pontos basilares. 5 pontos com os quais nós compartilhamos uma visão semelhante de outras denominações religiosas. O primeiro deles, a existência de Deus. Mas não um Deus que se ira, não um Deus que pune, não um Deus que castiga. Um Deus que está estabelecido na questão número 1 do Livro dos Espíritos, onde o codificador pergunta: o que é Deus? E a resposta é tão bonita, fácil de decorar, boa de usar em palestra.
Porque ele diz assim: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O problema está em internalizar esse princípio. Porque enquanto tudo está bem, enquanto a saúde está em ordem, a família está harmonizada, a conta bancária está cheia, é fácil a gente acreditar em Deus. Mas quando a dor e o sofrimento nos visitam, e eles sempre nos visitam, quando batem à nossa porta esses dois companheiros indesejáveis da nossa transitoriedade no mundo, não raro, a primeira vítima é a fé. E há pessoas que mudam até de religião, porque acham que o Deus da outra é mais forte do que o Deus dessa, esquecendo aquela lição do Antigo Testamento que diz: Deus é único, não há diferença. Internalizar a visão de Deus trazida pela doutrina espírita significa reconhecer que não há nada no universo que ocorra a revelia do poder divino. Muitas vezes nós não somos capazes de compreender, mas é por isso que a doutrina espírita levanta um outro véu acerca daquilo que nos aflige. Como diria o codificador no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: procurai a causa dos vossos sofrimentos, primeiro na encarnação presente, nas vossas atitudes, no vosso comportamento. Mas não encontrando aí, voltai às outras vidas, porque não há injustiça da parte divina. Todo efeito possui uma causa. Quando nós entendemos essa realidade, nós somos convidados como espíritas a ter uma outra visão daquilo que acontece em nossa sociedade. Porque se algo acontece, é porque Deus o permitiu. Porque Deus é onipresente, onisciente. Deus tudo pode. Então, quando Deus diz assim: meu filho, não, é não mesmo. Não há expediente que possa ir contra a vontade do Criador. Mas Deus permite, às vezes, que nós nos afastemos, como há, por exemplo, no item 786 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: bastante grande a perversidade do mundo, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, ele caminha aos recuos? Eu acho que Allan Kardec estava assistindo o Jornal Nacional quando formulou essa pergunta. E a resposta dos Espíritos é contundente, porque eles nos dizem: enganaste, enganaste. Observa o conjunto e verás que o progresso ocorre sempre. Contudo, às vezes, é necessário que o mal chegue a extremos, a fim de que se perceba a necessidade do bem e das reformas. É por isso que, às vezes, Deus permite que nós avancemos em determinadas paragens, para que percebamos a necessidade da mudança. Também é assim com cada um de nós. Porque nós também temos uma maneira simples de verificar se Deus ainda confia na nossa capacidade de transformação, de melhoria, de progresso. A receita é muito simples e quem quiser fazer, pode fazer amanhã cedo. Quando acordar, abre o olho e olha para o teto. Se estiver vivo, é porque Deus confia. Aproveita o tempo para construir algo de positivo. Porque a hora que Deus disser assim: meu filho, não dá mais, a gente já tentou, vamos deixar para uma próxima vez, a gente também acorda, mas é do lado de lá. A proposta do Criador é de fazer com que a criatura vá despertando paulatinamente. Por isso, esse primeiro princípio da doutrina espírita merece a nossa mais profunda reflexão, para que nós não caiamos nos equívocos de julgar pessoas, circunstâncias, como se estivessem alheias à vontade do Criador. Muito embora possam não corresponder às nossas expectativas, o progresso do universo está nas mãos de Deus, e o progresso do planeta Terra nas mãos do Cristo. O segundo princípio que a doutrina espírita nos traz é um princípio que compartilhamos com todas as outras religiões, o da sobrevivência da alma, de que há em nós algo que sobrevive à matéria. E é nesse ponto que nós somos convidados a distinguir o que são conquistas materiais do que são conquistas espirituais. Aquilo que nós usamos no mundo
está simplesmente por empréstimo. O carro é nosso por algum tempo. A casa está no nosso nome por algum tempo. Os títulos e posses nos pertencem por algum tempo. O corpo físico nos está dado por algum tempo. Teremos que devolvê-lo. Da vida nós só levaremos 3 coisas: as nossas conquistas intelectuais, essas nos pertencem. As nossas conquistas morais, essas são nossas. E as relações positivas e negativas que estabelecermos com os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Não basta simplesmente acreditar na sobrevivência da alma e viver como se nós não tivéssemos essa jornada para seguir inevitavelmente. Porque já diz o ditado popular: paletó de defunto não tem bolso e caixão não tem gaveta. Nós estamos aqui com coisas emprestadas, que nos são concedidas a fim de que nós nos aperfeiçoemos e colaboremos para o aperfeiçoamento daqueles que estão à nossa volta. O Espiritismo também nos traz como proposta a pluralidade dos mundos habitados, que curiosamente hoje já não é mais uma matéria restrita aos mundos religiosos. Todos os cientistas sérios da atualidade entendem que é impossível que numa galáxia em que nós temos 200 bilhões de estrelas e que apenas uma das bilhões de galáxias que existem no universo conhecido, só existe vida no nosso pequeno planeta. Me recordo que certa vez estávamos trabalhando com a juventude em uma comunidade bastante carente, e uma das jovens que estudava conosco chegou e disse assim: olha, esse negócio de vida em outros planetas é uma bobagem. Minha professora disse que isso não existe. Por que vocês aqui no Espiritismo dizem que essas coisas existem? E nós começamos a fazer um pequeno exercício com essa criança. Pensemos no nosso planeta. É apenas um que compõe o nosso sistema solar. Para cada habitante no planeta Terra, nós temos mais de 25 sóis só na nossa galáxia. E quando nós pensamos nessa infinidade de sóis, cada qual com o seu aglomerado planetário, nós temos bilhões e bilhões de moradas semelhantes à Terra. E somando isso aos bilhões e bilhões de galáxias, será possível que nós tenhamos vida somente no nosso planetinha? Depois dessa breve explicação, a garota olhou para a gente e disse: nossa, tio, ia ser um desperdício muito grande, né? E Deus não faz nada para ser desperdiçado. O Espiritismo também traz como proposta a comunicabilidade dos espíritos. Esse processo de intercâmbio contínuo que nós vamos estabelecendo com os vivos da outra esfera. Porque quando nós pensamos nessas duas realidades, são elas duas faces da mesma vida. Apesar de, às vezes, pensarmos nessas comunicações somente através dos fenômenos de natureza mais exterior, todos nós estamos sintonizados com uma pleiade de espíritos que se afinizam pelos nossos sentimentos e vibrações. Já dizia o apóstolo Paulo: há uma nuvem de testemunhas que me acompanham e que dão testemunho daquilo que nós pensamos. É por isso que às vezes a gente pode fazer um trabalho na casa espírita, e a hora que a gente está saindo, por um desvio de pensamento, a gente se conecta com um espírito depressivo do outro lado do planeta. E estabelecemos essa vinculação, não é obsessão, é sintonia. Não basta que nós acreditemos na comunicabilidade, entendamos os seus mecanismos, se nós não trabalharmos o nosso mundo íntimo para buscar as vinculações com os milhares de espíritos que estão sintonizados com o progresso da Terra e que esperam de nós mãos e boa vontade para edificar no mundo o reino prometido pelo Cristo. Por último, nós temos a reencarnação. A reencarnação que muitos se equivocam como sendo uma proposta somente espírita, porque hoje no mundo a maior parte da população é reencarnacionista. As grandes religiões hindus,
As grandes religiões orientais, todas elas apregoam a reencarnação. A doutrina espírita, ela dá uma feição de entendimento distinta, porque nos convida a refletir de uma maneira mais madura acerca desse fenômeno. O espírito Humberto de Campos nos traz um relato muito curioso, que já relatei a Lourdes, mas merece ser relembrado, de uma cidade no interior do Brasil, que foi acometida por uma grande enchente. E as pessoas, em função dessa enchente, tiveram que abandonar as suas casas, o seu comércio, o seu trabalho. E ali morava um pequeno jovem, que trabalhava como canoeiro, levando as pessoas de uma margem à outra no rio. Era uma pessoa muito pobre, muito simples. E diante daqueles que estavam deixando a cidade, ele se lembrou de que havia nas cercanias uma fazenda que era propriedade de um senhor que tinha muitas posses, mas era um senhor conhecido por ser muito mão de vaca. Não gastava nada, ficava em casa, não tinha esposa, não tinha filhos. E esse jovem começou a pensar que aqueles recursos que estavam na mão desse homem poderiam ser muito mais úteis se estivessem nas suas próprias mãos. E começou a maquinar, sintonizou espiritualmente com aquele propósito, aquilo foi crescendo, até que ele decidiu que seria melhor assassinar aquele homem e tomar os recursos e dar-lhes melhor emprego. Tomou da canoa, foi até próximo da fazenda, desceu, caminhou até a porta, bateu e gritou de lá de fora: "Seu Joaquim, vem para fora, a enchente está vindo, todas as pessoas estão saindo dessa cidade, nós temos que ir embora." De lá de dentro, uma voz ranzinza responde: "Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu nasci nessa região, se eu tiver que morrer aqui, para mim está tudo bem." O jovem percebeu que ele estava sozinho, arrombou a porta, assassinou o velho, tomou os recursos que ali existiam e mudou-se para uma cidade onde ninguém o conhecia. Ali, com aqueles recursos, montou um pequeno comércio, conheceu uma moça, namorou, casou. E Humberto de Campos relata que desde o momento em que o crime fora cometido, que uma sombra espessa acompanhava aquele jovem em todos os momentos. Era o seu Joaquim desencarnado. E aquela sombra ia para todos os lugares onde ele ia, até que um dia ela desapareceu, quando a sua jovem esposa ficou grávida. O seu Joaquim reencarnaria e receberia pela paternidade a vida que havia sido retirada e por herança os bens que havia roubado. Eu fico imaginando como é que foi a relação desse pai com esse filho. Provavelmente não foi uma das melhores. Mas esse entendimento dos mecanismos que regem as nossas vidas nos convida a um entendimento mais profundo daquilo que representam as leis que regem os nossos destinos. Esses 5 princípios nos convidam a uma reflexão mais madura acerca da lei de progresso, acerca do sofrimento, acerca daquilo que nos acomete. Porque quando nós pensamos em doutrina espírita, nós precisamos reconhecer que como base da doutrina está o progresso constante. O que serve de advertência para aquelas pessoas que às vezes são muito curiosas e querem saber o que foi na outra encarnação. E sempre a expectativa de ter sido um príncipe, uma princesa, alguém importante. Mas eu não queria desanimar ninguém não, mas se a lei é de progresso, é daqui para pior. Ninguém foi uma outra encarnação melhor do que o que é nessa. A melhor versão de você é essa atual. Daí para trás, só tem coisa pior. Por isso, às vezes, é melhor ficar com o que a gente conhece mesmo. Essa concepção da lei de progresso também nos convida a olhar para o outro, entendendo que nós não temos acesso às realidades que envolvem, às vezes, as pessoas que estão dentro do nosso próprio lar. Porque a gente não vem com a ficha reencarnatória daquilo que nós fomos ou daquilo que o outro foi. Me recordo que certa vez estava atendendo uma jovem no atendimento fraterno e a gente conversando com ela, ela nos dizia o seguinte: "Saulo, eu não suporto a minha mãe. A minha mãe é muito chata, a minha mãe é muito negativista, muito pessimista, fala mal de tudo.
Eu chego em casa cansada do trabalho e vem aquele rosário de reclamações e de críticas, eu não suporto mais, eu vou sair de casa. O que vocês têm para me dizer? E a espiritualidade nos dizendo, veja que interessante, Saulo. A mãe dela, há 300 anos, fazia parte da Inquisição espanhola. Foi responsável por encaminhar dezenas de pessoas à forca, à fogueira, destruiu muitas famílias. Há 300 anos atrás, ela era uma assassina. Hoje, ela só é chata. Olha que beleza! Quanto progresso! De assassino para chato é um salto enorme. Mas e a filha? O que a filha está fazendo dos conhecimentos que possui? Porque às vezes a gente olha para o outro no ambiente de trabalho ou de família e pensa assim, mas meu Deus, fulano é um mala sem alça, não faz nada que presta. E a espiritualidade lá, graças a Deus, já está empatado. Não está fazendo nada de bom, mas não está fazendo nada de errado também. É 0-0, já é um avanço. Na próxima encarnação a gente começa a melhorar um pouquinho. E às vezes a gente exige do outro que dê frutos que o outro ainda não está preparado. A visão de progresso é para que nós entendamos que cada um de nós estamos num patamar evolutivo diferente. E para que nós respeitemos o outro e colaboremos com o que há de imortal no outro. Porque a doutrina espírita nos mostra que todos nós seremos anjos um dia. Saulo, mas até aquele deputado. E não vai ser anjo com uma pintinha preta na asa, porque a gente pensa que vai ficar marcado. Eu te conheço, sei como é que você é. Talvez essa seja a grande diferença do olhar do Cristo para o olhar de cada um de nós. Porque Jesus nunca enxerga o que nós somos, mas aquilo que nós seremos. E Ele trabalha com aquilo que nós seremos um dia. É por isso que nas margens de Cafarnaum, diante do senador Públio Lentulus que o procurava, envergando a pose, o orgulho do senador romano, Jesus olha para aquele homem e lhe diz, senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? Porque enquanto a humanidade enxergava o político orgulhoso, Jesus já enxergava o nosso Emmanuel. Jesus sempre enxerga aquilo que nós seremos, nos convidando também a olhar uns dos outros e buscar o que há de imortal. Porque todos os defeitos, todas as imperfeições, um dia passarão. E aqueles com os quais convivemos, se lembrarão dos nossos contatos e se nós contribuímos ou não para a sua evolução. O Espiritismo também nos convida a uma reflexão diferente sobre o que significa o sofrimento. Às vezes nós, como espíritas, temos a mania de exagerar o sofrimento como expiação. E nós sobrecarregamos, às vezes, as nossas relações a partir dessa proposta. A gente vê um cachorrinho sem perna na rua e fala assim, isso é expiação. Foi um dinossauro na outra vida, comeu muito bicho, perseguiu muito animal, agora está vindo aí sem perna para pagar. Como se Deus fosse um banco, em que a gente tivesse que restituir o que já não é do Criador para que nós tenhamos que pagar algo para Ele. O Espiritismo reconhece, sim, que em alguns mecanismos a expiação comparece como medida de reparação, nunca de punição. Às vezes nós nos esquecemos disso, e a gente acha que a lei de Deus é uma lei olho por olho, dente por dente. E a gente acha que é um Deus severo. Façamos um pequeno exercício hoje. Eu vou trazer aqui uma ficha de uma pessoa para a gente programar a próxima encarnação dela. A pessoa é Emmanuel naquela encarnação como Lentulus Sura. Ele foi um cônsul do Império Romano e abusou da sua posição, fazendo conchavos dentro do império. Era um homem que não valorizava a família, que não respeitava aquele núcleo mais próximo, e tinha o hábito de cegar os escravos, seja para puni-lo ou para evitar que fugissem. Vamos programar a próxima encarnação? Tinha notoriedade social, vai nascer na indigência, não é? Tinha dinheiro, vai nascer como? Pobre. Cegava, vai nascer como?
Cego. Não respeitava a família, vai viver solitário. Como é que ele reencarna? Senador. Detendo o poder social e político. Cercado de pessoas que o amavam profundamente. Com um convite: o trabalho na seara do Cristo. Deus nunca estabelece o sofrimento como primeira alternativa. É sempre a do trabalho. Por isso, quando nós entendemos a proposta da casa espírita, ela é uma oportunidade para que nós que aqui estamos como trabalhadores, como frequentadores, de ajustar as nossas encrencas através do serviço ao próximo. Porque às vezes a gente está no plano espiritual e a gente chega para o nosso mentor e fala assim: eu preciso programar a minha próxima encarnação. E aí a gente apresenta o nosso rosário de equívocos. E o mentor olha para aquilo e fala assim: meu filho, aqui o negócio está complicado. Para dar um jeito nisso aqui é o seguinte: você vai nascer com uma doença coronária, depois você vai ter um problema de pele muito sério, vai ter muitas dificuldades financeiras, vai ficar paralítico aos 17 anos e vai desencarnar de acidente de carro aos 23. Aí a gente olha e fala assim: meu Deus do céu, mas não tem um negocinho mais simples, não? E o mentor fala assim: tem. O que é? Olha, você pode nascer espírita. E como é que é esse negócio de nascer espírita? Não, é o seguinte: você vai se filiar a uma casa, vai dedicar ali 2, 4 horas por semana da sua vida, o restante você vai poder utilizar, se puder dedicar mais, ótimo, mas é uma disciplina ali de você estar trabalhando em favor do próximo. E a gente fala: é só isso? Só isso. Então me dá esse em vez do outro, é muito melhor. E o mentor fala: então toma. E a gente encarna como espírita. E a gente esquece, às vezes, dos nossos compromissos. E, às vezes, muitas vezes, coisas que são corriqueiras nos afastam das nossas atividades na casa espírita. É curioso como, às vezes, eu vejo pessoas dizendo assim: não, hoje eu não vou no centro espírita porque eu tenho visita em casa. E quando a gente recebe uma visita em casa e tem um bolo muito gostoso na geladeira, a gente não se sente feliz em compartilhar? O alimento material a gente compartilha, o alimento espiritual não. Por quê? Ah, Saulo, mas a pessoa não é espírita. Mas eu não sei se aqui em Governador Valadares tem uma tecnologia que fica identificando de que religião que a pessoa é quando ela entra na casa espírita. Tem? Passa ali, fica dizendo católico, católico, evangélico, ateu. Não tem isso, né? A pessoa entra, assiste a palestra, toma o passe se quiser. Depois vamos para as nossas atividades sociais sem comprometer nem o nosso trabalho dentro da casa espírita, nem as atividades que nós realizamos no âmbito social. A doutrina espírita nos convida a esse entendimento mais profundo do sofrimento que às vezes não é expiação, mas ele também pode ser prova. Prova não é castigo, não é punição. É quando a gente chega em determinado patamar, nós começamos a ter a oportunidade de fazer um teste para passar para o próximo nível do jogo. E às vezes muitos dos sofrimentos que nos acontecem não têm a sua origem na expiação, mas na prova. O espírito André Luiz tem um caso muito interessante em que ele fala de um espírito que estava se preparando para desenvolver um trabalho missionário na área da medicina. O trabalho dele consistiria em trazer avanços para as pessoas que sofriam de cegueira. E esse espírito, então, começou a estudar a fisiologia, os mecanismos que levavam à cegueira no plano espiritual, a fim de habilitá-lo a realizar um trabalho quando encarnasse. Depois de longo período de estudo, ele chegou para o mentor dele, apresentou a sua ficha de conquistas intelectuais. O mentor deu uma olhada e falou assim: olha, estou impressionado. Estou vendo aqui que você já tem realmente toda a condição de realizar o trabalho. Mas eu queria te fazer uma sugestão. Todo esse seu conhecimento ele é teórico. Você poderia agregar uma vivência prática. O Espírito olhou para ele e perguntou: mas como é que é isso? É simples. Você vai nascer cego. Vai viver numa família de classe média, vai estar ali experienciando essa situação. Aos 25 anos você desencarna, sem maiores alardes, volta para o plano espiritual e na encarnação seguinte a gente realiza a missão. Porque aí quando alguém entrar no consultório, você tem não só o conhecimento, mas a empatia de quem viveu o problema daquela pessoa. Se fosse eu tinha mudado de mentor. Porque uma proposta dessa não se faz, né?
Por sorte, o espírito era mais evoluído e disse assim: que boa ideia! E reencarnou cego. Talvez se esse espírito adentrasse a nossa casa espírita, a gente olhasse para ele e perguntasse assim: o que ele fez na outra encarnação? Porque a gente pensa sempre que o sofrimento é punição. E nós estaríamos diante de um missionário em processo de preparação, a prova. Mas nós também temos o sofrimento na sua feição de missão. Quando nós falamos de missão, nós pensamos nas grandes missões de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, mas todos nós temos as nossas missõezinhas, seja ela no âmbito da família, no trabalho, no âmbito de convívio social. Aquela missão que nós somos convocados a sacrificar um pouco do que nós temos em favor do semelhante. As mães sabem disso. Observe uma mãe que acabou de ter um filho. Filho ali pelos 3 meses, eu estou passando por essa experiência, porque eu tenho um bebê de 1 ano e 10 meses, e às vezes eu olho para minha esposa, fisicamente a expressão do cansaço, e nos olhos a alegria mais profunda. É o sofrimento da missão. Não é o sofrimento nem da prova, nem da expiação. Quando nós damos um pouco de nós em favor do semelhante. Eu me recordo que uma vez fazia uma palestra sobre esse tema, e quando eu terminei, uma senhora me procurou no final e falou assim: Saulo, hoje eu estou de alma lavada. Eu falei: que bom, minha irmã, por quê? É porque eu achei que eu era pecadora, agora eu descobri que eu sofro é porque eu sou missionária. E eu disse assim: que beleza. E ela me perguntou: como é que a gente sabe qual é a nossa missão? Eu falei: olha, eu não tenho uma receita, é difícil saber, mas o que eu sei é que o missionário se alegra com o sacrifício em favor do semelhante. Ela baixou a cabeça desanimada e falou assim: essa prova está difícil. Expiação, prova e missão. O Espiritismo nos convida a essa reflexão. E é dentro dos núcleos dos centros espíritas que nós somos convidados a exercitar, através das nossas relações, essas propostas trazidas por essa doutrina que vem marcar um avanço na história da humanidade. O Centro Espírita nas suas diversas atividades. Na palestra pública, que é a porta de entrada, que deve ser conduzida pelas pessoas mais experientes, porque é assim que nós recebemos as pessoas que chegam pela primeira vez. O presidente da Casa Espírita, falamos com o Hudson, é tão bonito ver quando ele vai para a porta receber as pessoas, porque é ali que as pessoas mais maduras devem estar, não as menos experientes, porque às vezes a gente pega aquelas atividades que são aparentemente mais simples e colocamos nas mãos de pessoas que não estão preparadas. Mas receber alguém que chega à Casa Espírita é uma tarefa de suma importância, porque a pessoa que aqui chega, ela precisa sentir o carinho, o afeto, a consolação, porque a ponte do afeto vem sempre antes da ponte do esclarecimento. O abraço afetuoso, a receptividade, estabelecem vínculos profundos que depois podem ser utilizados para o esclarecimento. A tarefa da mocidade, da evangelização, que vem preparando esses espíritos que vão reencarnar no mundo, a fim de que tenham a sua base moral para enfrentar os desafios da vida. Porque às vezes a gente acha equivocadamente que como pai e mãe espírita, a gente sempre vai receber espírito evoluído, não é? Façamos um outro pequeno exercício. Se a gente está no plano espiritual, tem 2 espíritos para reencarnar. Um deles é um espírito mais evoluído, tem autocontrole, é pacífico, tem senso de espiritualidade. E o outro é uma peste. É alguém materialista, que se preocupa com a sensualidade, é egoísta, orgulhoso. E na Terra nós temos um casal espírita. Um casal que vai nas reuniões, que trabalha no centro, que faz o culto do Evangelho no lar. Qual espírito a gente manda para esse casal? É natural que aqueles que mais têm possam oferecer aos que não têm. Porque assim o processo da evolução. Nós pedimos ajuda a quem está à frente e estendemos a mão a quem vem na retaguarda. Eu me recordo que certa vez eu estava com meu filho, que hoje tem 15 anos, ele tinha 5 anos na época, ele começou a me dar muito trabalho para ir na evangelização. E eu não gosto, a tia é chata, eu não gosto dos meninos, eu não gosto. E eu comecei a argumentar.
E falava, pai espírita, né? Não pode bater. Minha avó teria resolvido isso com uma havaiana. Mas a gente foi argumentando. Depois de meia hora de conversa, eu percebi que eu seria vencido. Eu não tinha mais argumento. Já tinha feito tudo o que era possível. Aí, num ato de desespero, eu peguei ele, coloquei sentado na mesa, pus o dedo no nariz dele e disse assim: quando você decidiu reencarnar, você sabia que eu era espírita. E você veio porque você quis. Agora você vai na evangelização. Ele não entendeu nada, mas nunca mais me deu trabalho. Porque nós temos essa responsabilidade de que oferecer para aqueles que chegam ao nosso ambiente doméstico a oportunidade da evangelização e da mocidade, que são a porta de entrada dos futuros trabalhadores. A casa espírita precisa cuidar dos jovens, porque pelo menos eles vão manter a casa em pé enquanto a gente estiver desencarnado. Senão a gente desencarna, a casa cai, a gente tem que gastar metade da encarnação construindo outro centro. Esse trabalho de oferecer aos jovens aquilo que eles precisam dentro da sua realidade é um trabalho de suma importância na casa espírita. O trabalho do atendimento fraterno, dos passes que tem sobretudo o propósito de fortalecer os espíritos, porque a casa espírita não se preocupa com a cura de corpos. Os corpos são passageiros. Mesmo aqueles curados pelo Cristo, a viúva de Naim, a menina que havia desencarnado, Lázaro, o amigo de Jesus, Jesus cura todos eles, e mesmo assim, todos eles desencarnaram. Não sobrou um. O Espiritismo não se preocupa com as expressões externas, mas com aquilo que constitui a causa das nossas enfermidades. Por isso, o trabalho dos estudos, o trabalho da pesquisa, o trabalho da reflexão sobre as obras básicas da codificação, o trabalho mediúnico sobre o qual se sustenta a doutrina espírita, mas o trabalho mediúnico que busca nas nossas reuniões mediúnicas o aprendizado. Porque não nos equivoquemos, nenhum grupo mediúnico ali está simplesmente para atender os espíritos desencarnados. Cada espírito que ali comparece traz uma lição, uma experiência de vida, uma proposta para que nós, refletindo sobre aquelas experiências, não caiamos ou venhamos a repetir os mesmos erros do passado. Não existe trabalho na seara do Cristo somente de uma mão. Quem dá, também recebe. Nós vamos encontrar também na casa espírita a proposta da administração, porque uma casa espírita precisa ser mais do que uma empresa, e não menos. Por isso a responsabilidade social, com aquilo que se estabelecem as legislações. Allan Kardec foi muito cuidadoso. Ao registrar o primeiro centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, respeitou todas as exigências legais. Lavrou a ata, registrou nos órgãos competentes, obedeceu às leis que estavam em vigor, porque nós fazemos parte de uma sociedade. É assim que o movimento espírita vai sendo o veículo pela qual a doutrina dos espíritos encontra seu lugar no coração e na mente das pessoas que buscamos evoluir em nosso planeta. Atendendo àquela proposta do Cristo, quando nos convidava a uma reflexão diferente. Nós gostaríamos de, caminhando para o encerramento da nossa breve conversa, lembrar uma narrativa trazida por Humberto de Campos, que diz que Jesus, depois do batismo por João Batista nas águas do Rio Jordão, tinha à sua frente dois caminhos. À sua direita, a Galileia, a região simples de pescadores, de pastores de ovelha, daquelas pessoas mais singelas, e à sua esquerda, a capital Jerusalém. O grande templo, a sede política, econômica e legislativa do povo judeu. Para onde se dirigiria o Cristo? E ele toma o caminho de Jerusalém, adentra a grande cidade, e ali começa a caminhar, observando as pessoas que vêm e que vão pelas ruas, e para dentro do grande templo. E ali, observando as pessoas nas suas diversas atividades, chama a atenção de um grupo de sacerdotes que havia terminado o seu turno e que conversavam alegremente na porta de saída do templo.
Um deles percebe a presença daquele nazareno e fica tão magnetizado daquela figura, tão impressionado, que se dirige até ele e lhe pergunta: Nazareno, que fazes tu na cidade? Jesus, com tranquilidade, responde: passo por Jerusalém, buscando a implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Aquele sacerdote toma um susto, porque um nazareno, caminhando com os pés sujos de quem passava pelas estradas, com o olhar de quem estava cansado, com o suor, porque naquela época as viagens eram todas feitas a pé. E ele faz uma pergunta muito natural: mas Nazareno, que pensas tu ser o reino dos céus? E Jesus responde com calma: o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. Aquele sacerdote dá um passo para trás e pensa: como esse homem pode pensar numa obra divina? E dirige uma pergunta áspera para Jesus: obra divina? Em tuas mãos? Um reles Galileu? Por acaso algum príncipe da terra te hipotecou auxílio? Algum potentado vai te oferecer os recursos? E Jesus, com tranquilidade, responde: os meus colaboradores virão de todos os cantos da terra. O sacerdote dá um riso de escárnio e diz: é claro, os tolos e os ignorantes estão por toda parte. Mas tu procuras, Nazareno, a edificação de uma obra divina, e por acaso já vistes uma estátua feita de lama? Nesse momento, Jesus ergue os olhos e olha com mais firmeza para aquele homem e lhe diz: sacerdote, não há mármore mais perfeito do que o da boa vontade, e cinzel mais agudo do que o amor. Aquele homem dá um passo para trás e lhe pergunta: Nazareno, tu conheces por acaso as leis romanas ou os códigos dos nossos pais? E ele diz simplesmente: conheço o amor e a verdade. Aquele sacerdote, chamado Haná, sai irritado e não encontraria Jesus a não ser no julgamento do Sinédrio, alguns anos mais tarde, que condenaria Jesus à crucificação. Jesus então retorna àquela região simples da Galileia, começa a caminhar pelas margens de Cafarnaum e ali encontra 2 pescadores e começa a fazer o seu convite, que é atendido com a boa vontade. A casa espírita não reclama pessoas perfeitas, porque o próprio codificador não estabeleceu o espírita pelos seus caracteres de perfeição, mas, diria Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Esforços conduzidos nas relações que desenvolvemos em nossas casas espíritas, nas relações com aqueles que trabalhamos juntos, atendendo aquele convite de Jesus quando nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas cansadas. Que Jesus nos abençoe.